É, não, finalizando. Então, a nossa conversa ela é muito boa porque está nos esclarecendo sobre muitas coisas, sobre a nossa vida material, sobre a nossa vida espiritual, sobre tudo que nos envolve, né? Psiquicamente, materialmente, né? Então, o estudo dos fluidos é algo essencial para as nossas vidas serem mais conscientes, mais realistas, mais, vamos dizer assim, direcionada. A gente não pode viver na ilusão, né? Ilusão das coisas. Claro que as paixões do mundo elas são importantes porque elas nos firmam, enquanto espíritos encarnados, nas nossas responsabilidades. Porque encarnar é mais difícil do que desencarnar. A gente sabe disso que, para uma programação encarnatória, quando o espírito vem ao mundo, é como uma desencarnação de lá. É o mesmo impacto que o espírito tem quando desencarna. Quando está chegando a hora da desencarnação, aqui a gente tem essa referência que nós vamos sentindo o momento e aquilo ali pode gerar até uma certa aflição para nós, né? Mas para encarnar é mais difícil ainda, porque para encarnar você está entrando numa modificação de fluidos mais densos, você está trocando de campo vibratório, né? De mais sutil para mais denso. E quando você desencarna, você está saindo do mais denso para mais sutil. Então, a desencarnação ela é mais tranquila, apesar que ninguém quer morrer. Ninguém quer desencarnar. Porque quando fala, o problema maior está apego nas nossas paixões, nas nossas vinculações terrenas, né? Nos nossos apegos com as pessoas, com os lugares, com o mundo. Então, sair daquilo que nós estamos já convencionado mentalmente é que nos impactua, né? Mas a libertação do espírito é de bom grado. Ela não é nada terrível quanto parece. O problema maior está nas nossas condições morais mesmo. Sempre vai atacar e aí. Então, vamos cuidar da moral, vamos cuidar da nossa decência existencial, né? Para que a gente tenha uma passagem mais tranquila, mais feliz, né? E aqui, dentro do capítulo, a gente continua no capítulo sobre os fluidos. Nós estamos no item 3, né, do capítulo. Já fizemos o item 1 e 2, agora vamos para o terceiro. Nesse terceiro, a gente continua analisando o caso da eterização, porque nesse capítulo é o que eu falei semana passada. Nós teremos duas partes, né? Uma que vai falar intrinsecamente sobre a natureza e propriedade dos fluidos e a outra que vai dar exemplo, explicações, né? De fenômenos considerando sobrenaturais, considerados sobrenaturais. Então, essa primeira parte é que nós estamos nela. Já falamos aí inicialmente sobre os elementos fluídicos, vamos continuar a falar sobre esses elementos fluídicos hoje, né? No item 3. Já tecemos comentários sobre o fluido cósmico universal, toda a matéria é uma transformação desse fluido, né, universal, que nós não fazemos ideia, né, sensorial, porque escapa aos nossos sentidos falar da essência do FCU, que é o fluido cósmico universal. A gente fala dos fluidos que nós conhecemos. Por exemplo, você tem
os fluidos materiais, esses que nós lidamos todos os dias, que são transformações do campo visível que nós temos, né? Desse campo palpável que nós vivenciamos. E o outro são os fluidos espirituais que carregam da natureza dos espíritos, né? Que eles atuam, onde nós vamos atuar depois de desencarnados. E a gente tem os intermédios, que está entre os dois, que tem uma variante muito enorme entre um e o outro, que não há uma linha de demarcação dos fluidos entre o material e o fluido espiritual. Uma demarcação rígida não existe. Existe um degradê de fluidos que se transformam entre um e o outro. Então, digamos que você, quando desencarna, você está saindo de um campo vibratório, indo paulatinamente a um campo de menor vibração física densa, né? Então, a morte é isso, é o exercício de sair do campo denso para o menos denso. E a reencarnação é do menos denso para o mais denso. Então, é um vai e vem nos fluidos, né? E a gente está sempre lidando com os intermédios, que a matéria se transformada, o ar, eu citei aqui o exemplo do ar para a gente entender, são intermediários, nuances entre um e outro, né? Que mapeia uma transição. Tudo na vida tem transição, a natureza tem transição. Quando a gente falou sobre evolução, de um reino para o outro, há uma transição entre um e o outro, né? Quando a gente vai estudar qualquer coisa da natureza, dentro dos vegetais, por exemplo, há uma transição de um para o outro. Entre os animais, da mesma forma, né? Uma transição entre um animal e o outro. Tanto é que há diferentes espécies retratando isso, né? Fora aqueles que vivem em condições diferentes, né? Quando a gente fala os animais no mundo espiritual existem no campus que eles estão, né? Eterizado ou em estado de fluidos. Para nós são fluidos, mas para lá a gente vai ver aqui agora que nada mais são do que matérias densas. Para nós aqui são fluidos. Na visão de ponto referencial da Terra, a gente enxerga o mundo espiritual como uma coisa etérea. Mas quando você chega lá, quando você desencarna, já é um campo real e rígido, né? Então vamos ler quem faz a nossa leitura aí no número 3. Quem pode ler para nós? E se habilita? Posso ler. Então, do capítulo 14, os fluidos, natureza e propriedade dos fluidos, o tópico 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações bastante variadas em seu gênero, e mais numerosas, talvez, que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem os fluidos diferentes que, se bem que procedendo do mesmo princípio, estão dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Aí dá uma paradinha. Eu paro aí porque é muito importante o que eu comecei já a colocar aí para vocês, né? Do fluido variável, né? Na espiritualidade atual, do estamos desencarnado, há uma nuance muito maior do que aqui na Terra. Há uma variação de fluidos de lá escapa até o sentido dos mortos. Para ter uma ideia, aqueles que já vivem na espiritualidade, eles não conhecem todos os fluidos de lá, como nós não conhecemos os fluidos de cá. Nós temos a ciência descobrindo toda a composição de fluidos e a doutrina espírita estudando na área científica dela essa questão
do magnetismo, dos fluidos que lidamos, e muitas vezes nós não temos respostas se a gente não tiver uma observação mais acurada das nossas curiosidades e nosso senso de pesquisa e de observação. Se a gente não tiver, a gente deixa passar limpo. De lá também a mesma coisa, né? Os fluidos são de imensa variação, né? Que escapam aos sentidos dos mortos. Alguma pergunta sobre isso? Alguém está querendo ir para lá para ver a caracterização dos fluidos? Tá com pressa? Alguém está com pressa para chegar na espiritualidade, para ver esses fluidos? Toda noite nós fazemos isso, gente. A gente já lida com isso. A gente já está fazendo isso todos os dias. Então não precisa desencarnar hoje, porque a gente já faz isso, né? Como é bom a gente dominar isso no nosso sonho. Vocês já tentaram ver aí quanto que é difícil o domínio na hora do sonho. Eu digo até que a gente poderia, ao dormir, programar até o nosso sonho, o que nós vamos fazer. Só que nós temos ainda dificuldade de coordenar isso, saindo de um plano denso para um mais sutil, que a gente não tem essa programação, a gente não sabe lidar. Então, eu sugiro o seguinte: senta na cama e pede a Deus para te levar para um lugar bacana, onde você vai poder, né, estar com os espíritos amigos que te orientem e que você não perca tempo com as mesmas coisas que você anda fazendo aqui, né? Que a gente possa mudar na nossa vida de sono, não de vigília, para que a gente tenha um aproveitamento melhor da nossa noite, né? Então, sugiro isso antes de desencarnarem, antes de quererem desencarnar. Eu sei que ninguém aqui vai querer desencarnar, né? Precipitadamente, né? Bom dia, Camila. Chegou a Camila. Bom dia, mas quem que chegou aqui? Acho que só foi a Camila, né? Bom, então vamos lá. Se não tem nenhuma pergunta aqui, vamos seguindo, Inês. Tudo sendo relativo, esses fluidos têm, para os espíritos, que são eles mesmos fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, os combinam para produzirem efeitos determinados, como fazem os homens com seus materiais, todavia procedimentos diferentes. Mas lá, como neste mundo, é dado somente aos espíritos mais esclarecidos compreenderem o papel dos elementos constitutivos do seu mundo, de seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos de que são testemunhas e para os quais, com frequência, concorrem maquinalmente, quanto os ignorantes da Terra o são para explicarem os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizerem como veem e ouvem. Oi, gente. Tá claro, não tá? Então, tem gente que não consegue explicar, como a gente não consegue explicar aqui a eletricidade, né? Então, não basta estar desencarnado, a gente tem que desencarnar com conhecimento, com consciência. É por isso que é bom estudar, por isso que é bom se preparar. André Luiz teve uma dificuldade quando chegou no mundo espiritual de retratar isso, porque ele não teve formação alguma, né? Mesmo sendo um espírito iluminado já bastante para ter tarefas como ele teve, né? Uma tarefa grandiosa de relatar a nós todos as experiências,
ele não a matéria o condicionou, porque ele não teve preparo, o condicionou a ficar um pouco sem essa consciência. Então, por isso que ele desencarnando, ele teve uma certa dificuldade, né, ao lidar com os momentos que ele estava passando, né? Então, como é que ele iria perceber um mundo espiritual da forma que nós hoje estamos vendo, com a ajuda dele, inclusive, né? A gente tem muitas ajuda dos relatos de André Luiz, dadas as experiências que ele passou. Alguém já nos contou como que é. Isso é importante, né? Apesar que a gente já vivencia isso, mas sempre tem que estar conversando determinadas matérias para revivar ou realinhar o pensamento para que a gente, na hora que for passar, a gente não tenha essa dificuldade, né? Então, nós estamos falando aqui de preparo espiritual, não é só para conhecer fluidos aqui, agora. Nós estamos falando para a nossa melhor condição de espíritos quando nos enfrentamentos pós-morte, pós-desencarnação, né? Por isso que sempre nós falamos no início da Gênesis que esse estudo ele nos possibilita uma libertação mental, né? Nos possibilita uma concentração melhor de nós mesmos. Nós não vamos ficar mais depressivos, não vamos ficar desesperados, porque vamos viver uma realidade. Nós não podemos só viver na ilusão. A ilusão somente ela é um lodo, é um pântano que não dá futuro para ninguém. Quando você chega a uma certa idade, tudo passou, né? A ilusão passou, você envelheceu, ficou murcho, né? E não sabe explicar a nova realidade e se desespera porque você se encantou com o mundo, com as belezas naturais que a vida nos dá. E os fluidos modificam, né? O corpo são fluidos que se modificam, né, com a lei da gravidade, né, nos nossos corpos atuante. As modificações, elas são reais, elas vão acontecer em todos os corpos. Nós temos que estar habitando esse corpo enquanto ele dura, enquanto ele tem energia para a gente estar usando para as nossas ações, a gente utiliza. Só que a gente quer usar o corpo para quê? Para ilusão. A gente quer usar para satisfação, prazeres, né? Então, essa filosofia de uso da vida corretamente, ela nos liberta, né? Ela nos dá consciência. Dos mortos é a mesma coisa, eles estão ansiosos também, amor ansioso, porque não consegue lidar com a materialidade do plano espiritual, né? Então, eles não conseguem domínio sobre o ambiente que eles estão, se desesperam. Agora, tem aqueles que são mais conhecedores, que têm uma moral, aí já dominam e podem ensinar, né? Podem ter atividade. Como aqui na Terra, tem alguns que ocupam cargos, funções, responsabilidade. Só que a gente tem um campo de interesses maiores aqui, de negócio, de economia e tudo mais. A gente está sempre vinculado a isso, né? Já no mundo espiritual, há a lei da moral, a busca da moral, né? Aí onde o bicho pega, porque a maior parte não tem preparo, né, Perinho? Aí pronto, né? Aí vai. Chega lá, o cara estranha. Então vamos nos preparar. Pergunta, gente, aí? Para ver se 3. Eu acho que deve ter alguma, não? Não? Então, se tá claro, ninguém tem para falar, vamos lá à leitura seguinte. Quem é que pode ler para nós aí agora? A Inês leu essa parte. O número 4. Perim, você está sem o microfone. Não ligou, não. Agora ele deu. Agora sim.
Agora falou. Pode Os falar, elementos fluídicos do mundo, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Aos que pertencem a um meio de tal modo diferente do nosso, que não podemos julgá-los senão por comparações tão imperfeitas quanto aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer para si uma ideia da teoria das cores. Mas entre esses fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem, de alguma sorte, ao meio terrestre. Na falta de percepção direta, pode-se observar-lhes os efeitos, como se observam os do fluido do ímã, que não se viu, e adquirir sobre a sua natureza conhecimentos de uma certa precisão. Este estudo é essencial, porque é a chave de uma multidão de fenômenos inexplicáveis unicamente pelas leis da matéria. Então, aqui está uma parte que eu sempre coloquei para vocês, sobre a percepção, né? A gente usa isso aqui sobre o tempo que nós fazemos, a oficina, sobre a percepção, a questão dos sentidos, né? Por que que nós não conseguimos observar a espiritualidade como nós observamos aqui? Nós não conseguimos por falta de sentidos, né? É o que está retratando aqui nessa parte da Gênesis, né? Enquanto você não tem esses sentidos, tudo é difícil, né? Tudo é complicado. Deixa eu só fechar essa porta direitinho. Então, os sentidos para nós de observação aqui são tangíveis. Eles conseguem mal observar uma certa distância, são limitados, mesmo a nossa visão é limitada, nas condições que a gente vive, hein? Nos fluidos que a gente vive. Agora, imagine retratar isso nos fluidos que nós não percebemos, aqueles semitangíveis, né? Os que são intermediários. Imaginem com relação aos fluidos da espiritualidade, que tem uma imensidão de fluidos. No mundo espiritual, nem eles mesmos conhecem os fluidos. Então, imagine a nossa dificuldade. Então, nós estamos num fosso profundo, vendo muito pouca coisa no fundo do poço. Nós não queremos sair desse poço. Queremos nos iludir com o poço. É isso que acontece com todos nós, né? Eu queria que alguém perguntasse alguma coisa. Ninguém perguntou nada. Eu falei assim, será que está entendendo? Ou não Se tiver entendendo. Ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada, né? Não está entendendo nada, né? Então, é o que quer dizer aqui, né? Então, você tem fluidos que escapam aos nossos sentidos aqui, e de lá também tem fluidos que escapam ao sentido dos mortos. Então, os mortos têm sentido? Sim. Na condição deles. Na condição deles. Eles percebem os fluidos mais densos de cá? Nós não percebemos os deles de lá e temos uma certa dificuldade. Aham. E para eles perceberem os fluidos de cá? Eles estando lá, eles esquecem como é do lado de cá, eu não sei. Eu acho. Pode falar. Pode falar? Pode deixar. Desculpa, eu interrompi. Não, pode falar. Fala. Eu acho que eles percebem. À medida que eles ainda estão ligados à matéria, eles percebem. Mas eles estão
eles estão desencarnados, mas eles não deixaram de estar ligados às coisas da atmosfera, do mundo, né? De encarnados. Mas Por eles isso que eles, às vezes, tentam ter acesso a coisas que eles tinham enquanto estavam encarnados. Mas eles conseguem ter isso diretamente? Não do jeito que a gente que está encarnado tem, né? Mas eu acho que eles devem ter a sensação. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de comer e desencarna, ela deve sentir falta de comer. E quando ela encontra isso aqui de uma certa maneira, ela consegue sentir um pouco disso, porque eu acho que a gente é muito sensação, né? Aí você se liga naquela sensação ali e eu acho que você consegue sentir. Não do jeito que como se você tivesse encarnado. A necessidade do médium para se comunicar conosco, né? Eles precisam sempre de um intermediário. Isso, para mim, quer dizer que eles não têm acesso a essa percepção dos sentidos do encarnado. Porque, veja bem, você está fazendo lá domingueira, lá um almoço domingo, a sua mãe está fazendo um prato todo especial, sua mulher está fazendo um prato todo especial, aí você sente aquele aroma, aquele cheiro e tal. Né? Os espíritos que passam desencarnados, todos sentem o cheiro da comida. Quando meu tio morreu em 1990, né? O ano que eu nasci. E quando ele morreu, a minha avó ficava perguntando assim: ai, meu Deus do céu, será que tem comida do lado de lá? Ele precisa comer, né? Que o Alexandre vai comer lá do outro lado? E ficava nessa coisa, nessa aflição, né? Preocupada com o que meu tio ia comer lá do outro lado. Aí, em 2016, dezembro, acho que foi dezembro de 2016 ou 2017. Não, foi dezembro de 2016 mesmo. Dezembro de 2016, meus avós fizeram 50 anos de casados. E aí, a minha bisavó, que já morreu, né? A mãe da minha avó, ela entrou em contato comigo, né? Durante o sonho. E aí ela falou assim, mas você tá me vendo? Aí eu falei, tô, vó, eu tô te vendo. Aí ela pegou e falou assim, eu não sabia que você podia me ver, não, mas então você avisa a sua avó, assim, que aqui do outro lado não precisa comer, não. Aqui não tem esse negócio de comida. Não precisa comer, não. Fala que o Alexandre não tá passando fome. Aí eu passei o recado pra minha avó, né? Aí ela caiu na risada, chorou, riu, porque ela ficou muito emocionada, né? Que era véspera das bodas de 50 anos, né? De casado. E aí ela recebeu o recado da mãe, né? Aí ela ficou assim, toda, né? Mas é isso, lá eles não precisam dos sentidos que a gente tem aqui, né? Veja bem, alguém que quer falar mais alguma coisa? Eu quero, estou entrando atrasado, eu posso entrar. Esqueci. Oi, Leila. Bom dia. Bom dia. Quando a gente fala lá, eu queria saber lá onde. E quem? Todo mundo vai para o mesmo lá? Porque do jeito que a Ana Carolina está falando aí, lá não precisa comer. Lá não... Mas depende do espírito que está de lá. E depende desse lá, né, Leila? Qual que é esse lá? Depende desse lá. O lá que eu vou estar. E aí? Pois é, e a Marinês vai estar no mesmo lá que eu? Então, com certeza não. Eu vou estar bem lá embaixo. Você vai estar bem lá. Bem lá assim, eu tô passando a história do jeitinho que ela aconteceu, entendeu? Então, aonde eles estavam, nesse lá que eles estavam, não precisa de comer, entendeu? Então é isso. Não sei dos outros lá. Não sei dos outros lá, né? Da onde que é e tal, mas então é desse lá. Da onde veio o recado, não precisa. Então é para lá que eu quero ir. Eu também, Leila. Então, mas, por exemplo, quando
os vários casos que a gente vê, por exemplo, que a gente vê muito, de entidades que se ligam nas pessoas que estão bebendo, por exemplo, se alcoolizando, né? Porque elas precisam daquele fluido, daquela bebida. Então, eu entendo assim, que o espírito desencarnado, se ele estiver ligado de alguma maneira ainda, se ele não tiver conseguido se desligar, ele vai atrás daqueles fluidos que ele precisa. Eu entendo assim. E é lá que vai determinar o lugar que ele vai, que vai determinar o lar. Ó, eu sei que eu quero ir para um lar que coma e que toma banho. Eu não quero ir para um lar que não coma, não. Eu quero continuar comendo e tomando banho. Então, esse lá onde as pessoas... então, vamos lá. Na verdade, aí, gente, claro que quando a gente desencarna... falando. Não, Daniel, eu só queria dizer que esses que precisam absorver o álcool da pessoa que bebe cachaça ou que precisa tragar o cigarro daquele que fuma, esse não está lá, esse está aqui, porém desencarnado. É isso que eu quero dizer. Ele ainda está conosco, porém desencarnado, né? Na verdade... porque a gente situar onde está o desencarnado é meio complicado, porque na casa do pai há milhões de moradas, né? Ô, Daniel, deixa eu só te fazer uma pergunta, na verdade é uma colocação. Está falhando, né? Você está me ouvindo? Oi? Daniel? Abre seu microfone. O meu microfone está aberto. Ele está sem o fone de ouvido. Eu tirei o porque fone. ele estava de fone de ouvido, agora ele está sem. Ele não estava dando certo. Mas vocês estão me ouvindo? Tá, deixa eu te falar, Daniel. Só uma colocação que você sempre fala, que talvez isso, se a gente recolocar agora, facilita um pouco a nossa compreensão, apesar de que a minha também, eu sempre penso nisso. Quando você conversa, desde o princípio que eu comecei o estudo aqui, você sempre fala dos fluidos, que tudo que existe no universo é fluido, né? Tudo é fluídico, né? Então, assim, o que muda é como esses fluidos se apresentam, né? O estado de densidade ou não, né? Ou etericidade desses fluidos. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a pensar nisso, eu lembro assim que você, no princípio, eu achava assim muito doido, quando você falava, essa mesa é fluídica, né? Então, eu acho que se a gente começa a pensar nisso, que estado de fluidicidade é essa, que etericidade é essa, que densidade de fluidos são esses, né? E a gente começa a pensar como é que é isso no plano espiritual, como que é isso no plano material, em que momento a gente pode, no nosso momento de compreensão disso, né, de evolução, de compreensão mesmo, técnica, intelectual, moral, né? E se a gente começa a pensar por aí, a gente começa a querer, a pelo menos ter uma ideia, né, do que é isso. Na verdade, Francisca, é exatamente isso. A gente tem aí uma evolução muito ainda tenra, né? Porque o espírito em si, ele é para descobrir o universo, ele é aprender como o Pai Criador a ajudar na obra universal. Então, ele pode atuar sobre o mundo físico de diferentes formas ainda, porque ele não tem condições e saber e domínio sobre a matéria em estados diferentes. Então, a gente consegue atuar por condições de organização. Então, por exemplo, a vida física é uma organização retratada para nós de maneira que nós possamos vincular a ela psiquicamente e magneticamente, conviver nesse mundo criado nessa condição vibratória. Assim mesmo, consegue ter parâmetros mais acima na nossa evolução e saber
lidar também com o mundo sensitivo, vamos dizer, etéreo, de forma esplêndida. Só que nós temos essas deficiências, nós nem sabemos lidar muito com o mundo físico ainda, nós nem sabemos lidar com o mundo intermédio e nem sabemos lidar com o mundo etéreo, né? Então, dos ponderáveis aos imponderáveis. A gente não tem essa condição de domínio ainda. Precisa ter conhecimentos para fazer. Então, é por isso que existe a reencarnação, porque é uma condição que nós recebemos que lidamos com o organismo, que é a organização da vida na Terra, por exemplo. Então, eu reencarno através de uma vinculação magnética a uma organização física, né? Não mais me vinculo a animais, eu consigo só agora vincular o nível que está já o desenvolvimento de uma máquina chamada homem, né? E nem vou acima disso, né? Eu estou vibrando nessa condição e Ficou mudo. Eu achei que fosse o meu aparelho, né? Mas ficou mudo mesmo. Eu acho que é a internet dele. Tá ruim. Pode ser, eu achei que fosse a minha, tanto que eu até mudei de aparelho, você viu aí, né? Que eu achei que fosse meu aparelho. Eu vou desligar aqui. Você já conectou lá, né? Porque eu estou longe da sala, porque senão o trem dá. Não, já está. Vocês estão me ouvindo, né? Agora sim. Então tá bom. Eu fiquei. Mas tudo que você falou aí nos últimos 2, 3 minutos, nós não ouvimos. Ou 1 minuto. Você não ouviu, não? Não. Não, você estava mudo, parecendo um defunto aqui para nós. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o 3G, porque eu acho que o 3G vai estar melhor. O Kika, dá um gato para mim. Dá a gata para mim. Ai, que coisinha linda! Eu tenho uma branquinha. Boa, tem ainda outra dormindo. O Benedito dormiu. Olha lá, colega do papai. Ó. A Carol também tem um. A minha eu pus ali para pegar sol, porque senão ela fica muito dentro de casa. Uhum. Aí eu deixar pegar sol. O meu é cachorro manhoso. Fala tchau. Era gato. Aqui, o meu aqui. Deitado em cima da cama. Olha lá. Ei, oi, gente. Lindo. Fofo demais. Olha lá. Quer ver? Fala, tá bom? Bom, o que eu estava falando com relação à questão da espiritualidade, né? Eles agem de forma limitada também. A espiritualidade ela não age tão facilmente sobre o nosso mundo. Eles precisam dos desavisados. Eles precisam dos médiums, que todo mundo é médium. Você já ouviu falar nisso? Todos são médiums. Por isso é possível a interferência do mundo espiritual sobre o mundo carnal, porque todo mundo é médium. Porque se não tivesse nenhum médium, eles não conseguiam mediar a ação sobre o mundo físico. Eles precisariam reencarnar num corpo para atuar sobre o campo físico. Não tem os sensores do nosso mundo, mas eles usam das nossas condições, eles precisam desse mapeamento humano para poder atuar. Então, quando existe o fenômeno, existe realmente... O som do Daniel está chegando legal para vocês? Não. Ah, tá. Tá picando. Ok. É picando a voz dele. O meu também. De vez em quando fica lento demais também.
Tá complicado. Eu vou mudar de lugar, então. Só um pouquinho. Fica pertinho do... Eu vou mudar de local. Só um pouquinho. Daniel, no Meet, quando acontece isso no Meet, a gente sai da reunião, depois volta, funciona. Não sei se no Zoom funciona, a Carol deve saber. Às vezes você pode tentar sair e voltar. Às vezes dá certo mesmo. Só um pouquinho. No Meet dá certo, no Zoom eu não sei. Eu acho que dá certo em todos. Cadê? Na verdade, tem que ver a internet dele, porque acho que a internet é que não tá chegando direito aonde ele tá. A repetidora aqui tá atrás. Eu acho que aqui agora vai dar certo. Aí melhorou. Troquei de paisagem. Aí o som melhorou. Então, a gente vai conversar daqui. Então, os espíritos, como eu estava dizendo, eles são limitados como nós estamos aqui, limitados ao nosso mundo físico, né? Eles não conseguem atuar sobre o nosso mundo físico sem a ajuda nossa dos médiums, chamado médium. Todo mundo é médium, né? Então, todos fornecem elementos para que eles possam atuar nesse meio, certo? Então, os desavisados médiuns que são indisciplinados e tal, fornecem facilmente condições. Há um caso aí, quando a gente fala do culto, do evangelho, o caso da banana, lá que o Chico fala, né? Que os médiums, que o espírito sugava as energias da banana. O que era o fato lá que acontecia? Acontece que os seres humanos que viviam ali naquela casa não tinham guarnições, eles não estavam protegidos. A vibração deles era tão negativa e não tinha a proteção que a espiritualidade inferior usava do campo favorável para ele, que é o inferior, para extrair de campos, vamos dizer assim, intermediários da vibração, das energias do elemento, para subtrair daquela banana e deixar só ela na massa. Então, usando os médiuns, as pessoas desavisadas da casa. Então, isso acontece através da ação com os médiuns. Se não tiver médium, não tem a interferência do mundo espiritual ou por aqueles elevados, né, que sabem usar diretamente as energias. Nós saberemos um dia fazer isso, mas hoje nós não sabemos nem, às vezes, nem cortar madeira com serrote, né? Tem alguns que não têm nem habilidade para manuseio de ferramentas, há uma dificuldade até de conduzir um lápis para um rabisco, né? Então, a gente precisa ter domínio sobre a matéria de tal forma, quando eu uso os elementos aqui na Terra, eu estou usando os fluidos, só que de maneira mecânica, organizada, conforme os elementos que foram traçados para o homem viver como homem, né? Tem acessórios, tem mão, tem perna, tem lábios, boca, língua. Então, é um organismo que a gente tem para poder usar esse meio. Se você não tiver isso, e o desencarnado não tem isso. Ele tem a nós, que pode vincular como? Mente. Por isso que a gente fala, mente é a base de todos os fenômenos que acontecem. Fenômenos mediúnicos, né? A mente. E o pensamento é a ordem dessa mente. Então, em tudo, há a ação do pensamento, que coordena isso tudo. Compreenderam? Nossa, muito pouco. Pouco? É porque você vai falando, a gente vai imaginando, porque isso aí é muito difícil da gente É muito sutil, né, Leila? Porque é gradativo, várias gradações. Então, você fica imaginando aqui, ó, quando eu vi aqui no livro aqui,
os fenômenos, aqui, ó, no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Então, ele sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, tá vendo? Então, isso aí é uma coisa assim que foge ao nosso sentido, é o que você está falando. A gente está ligado ao corpo, todos somos médicos, mas a gente precisa do médico, o espírito desencarnado precisa de um médico. Não necessariamente, mas não são todos também que vão conseguir, que ele vai dar o elemento necessário para que ele se manifeste, você concorda? Uhum. Que até o grau de mediunidade também é muito variado. Quando você teve a codificação espírita, primeiro vieram os fenômenos, né, que foram exatamente nesse ponto para chamar atenção. O uso dos médiuns, que não conheciam, eles eram desavisados e os fenômenos produziam com mais efervescência, né? Então, o que acontecia? Formavam-se gargantas ectoplasmáticas, mesas girantes, dançantes, né? Isso tudo, atuação através do médium. Que doava é popular. Espírito elevado, eles não vão se preocupar com produções de fenômenos rústicos, chamados rústicos. Até aproveitariam os espíritos de maior inferioridade para isso serem produzidos, né? Porque é a mesma coisa que você vai fazer um edifício, o engenheiro não vai pôr a mão na massa lá, ele não vai pegar lá enxada, cimento, né, o concreto, ele vai administrar por cima a situação. Então, da mesma ordem aqui, os elevados, espíritos elevados, não é que eles precisam fazer isso, eles não têm necessidade mais. Isso a nível moral, intelectual. Eles fazem, né? Oi? Se eles quiserem, eles fazem. Assim, eles fazem, mas não há necessidade, eles utilizam dos recursos que o planeta está oferecendo para servir de exemplo. Eles sabem disso, eles não vão chegar aqui, eu sou o 10, eu faço, eu vou, vocês não voam. Eu volito, vocês não volitam, entendeu? Eu vou fazer isso aqui virar um pé de tomate, virar um pé de cenoura, né? Então, eles não precisam fazer isso, dar espetáculo. Eles são tão evoluídos que isso é mesquinho, seria trabalhar com ignorância. E eles não são ignorantes, né? Sabem que nós temos que ter um processo evolutivo lento, gradual e participativo. Então, eles não podem fazer por nós. Não, pode deixar que eu faço tudo por você. Senão, Deus já estaria fazendo para todos nós, sem precisar da gente realmente fazer alguma coisa. É aquele indivíduo que quer passar a vida inteira com todas as facilidades sem trabalhar. É tão interessante isso que você está falando, Daniel, que a importância da gente, para que a gente entenda realmente de uma forma bem básica o mundo espiritual, a importância da gente ler as obras do André Luiz, né? Que essas sutilezas em cada obra, né? Você começa a percebê-la no nosso lar, depois você vai mensagear. Em cada obra, ele vai acrescentando essas sutilezas, essas percepções, essas diferenças, né? Do espírito que já tem uma certa compreensão, daquele que ainda está ainda arraigado na matéria, a generosidade. Então, quando a gente começa a perceber essas percepções, né? A gente começa a ter essas percepções, lendo essas obras, facilitam tanto quando a gente está estudando, né, outras coisas. E isso que você está falando, a gente vê com tanta clareza, né, nessas obras que o André Luiz trouxe para a gente. Eu falo André Luiz porque, para mim, foi assim, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, né, fui lá no Livro dos Espíritos, que eu não entendia nada, li não sei quantas vezes, eu comecei a estudar a obra do André Luiz, que eu comecei a compreender realmente, olha, lá, como que é essa história do mundo espiritual. Aí eu cheguei lá no mundo maior, parei, né, porque aí já estava demais, aí eu comecei de novo o nosso lar.
Então, assim, é muito legal quando, assim, todo mundo, eu acho que está estudando o filme espírita teria que ter essas experiências para poder facilitar um pouco até a compreensão, né? Se você entender direitinho o livro Nosso Lar, com substancialização, você entende todas as obras do André Luiz. Mas se você não tiver o entendimento das obras do André Luiz pelo Nosso Lar, o resto será muito difícil para você entender. Tem que voltar, né? É preciso ter uma visualização primária do nosso lar, por isso que ele veio primeiro, né, como exemplo de organização, mostrando de uma natureza inteligente o espaço organizado que também tem de lá, né, que não é colocado o mundo espiritual à revelia, né, e não é essa desordem, não. Por exemplo, você vai desencarnar aqui, aí eu quero ir lá para a França, no mundo espiritual da França, não é assim, não. Você não vai para todo lugar que você quer, não. Você vibra em estágio, dificuldade. Você não vai saindo assim, né? Então, na verdade, o Nosso Lar ele te dá toda uma visão, toda uma cobertura para isso, sabe? E sem falar, Daniel, que quando a gente começa, eu não sei os colegas, né? Mas quando eu li a primeira vez, eu achei que aquilo era mesmo assim, era ilusão, né? Eu falava assim, gente, isso é ficção científica. E aí eu tinha que ler de novo, assim, aí eu ia lá no Livro dos Espíritos, eu falava, não, gente, mas isso... Então, assim, até você, quando você está saindo, né, tá tentando compreender, até você chegar nesse momento, eu tive dificuldade, né, na época. Então, assim, por isso que eu tinha que voltar, porque eu falava assim, não, isso aqui, esse povo está inventando, isso é ficção para cinema, né? E até eu começar a compreender. Para mim foi difícil, sabe? Assim. Mas não é fácil. Não é fácil, não. A gente está entendendo isso. Não é fácil, né? Não é brincadeira, não. Bom, então vamos lá mais uma leiturazinha para fechar, porque já nós estamos chegando no final, né? Número 5, por favor. Quem lê? Para fechar no 5. Quem lê aí? Eu posso? Pode ler. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. É desse meio onde, igualmente, vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, muitos não deixam por isso de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. O mesmo se dá na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade própria de cada um. Quanto menos material é a vida neles, tanto menos afinidade têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados
fluidos espirituais. Que se a gente esperasse, né, a parte seguinte vem explicar. Aqui você tem um ponto Já extremo. facilita para entender, né? Aqui está bem claro, né? A nossa discussão aí com esses fatores de entendimento aí já ficou bem mais clara. A gente sabe que tem esse ponto, que é o ponto de partida, que é o fluido universal, né? E temos no outro extremo, que é o fluido material, tangível. Então, você tem um degradê entre o mais puro fluido elementar, que é o fluido cósmico, né? Até a materialidade que nós conhecemos, né? E muitas vezes ainda nós nem estamos na mais grosseira. Então, existe uma composição que nós não conseguimos decifrar sensorialmente, mas existe essa nuance de variação. Todos os planetas são organizados dessa forma. O nosso planeta tem ali até a atmosfera espiritual, chamada Terra, né? São toda essa composta, os fluidos mais próximos da materialidade, né? Que ele fala aqui, onde está a nossa atmosfera espiritual que a Terra forma. Uma composição. Então, imagine Jesus e seus eleitos organizando toda essa atmosfera, desenhando laboratórios de desenvolvimento de todas as espécies de plantas, de todas as formatações dos minerais. Inicialmente começa pelos minerais, né? Depois vem formando os vegetais, as estruturas dos vegetais, moleculares, celulares, né? Atômicas da matéria. E depois vem a organização do reino animal, né? Como os intermediários entre o reino animal e o vegetal, do vegetal ao mineral, como que são todas essas elaborações inteligentes. Isso é a nossa atmosfera espiritual organizada. Isso acontece para todos os campos, todos os planetas. Isso se desenvolve, inclusive, né? A gente também interfere na natureza, no progresso da natureza, né? A nossa Terra, futuramente, ela vai ter um redesenho com a nossa coparticipação, né? Fazendo com que seja um lugar com a nossa cooperação, né? E assim, gente, nos outros planetas. Por isso que nós não podemos encarnar em qualquer lugar. Você não tem adaptação evolutiva para estar em outro lugar. Por isso que nós seremos deportados da Terra, se a gente não quiser continuar com ela, porque o campo vibratório vai modificando, está sendo alterado. E como é que você fica no campo vibratório se não te convém? E aí nós somos naturalmente jogados a campos vibratórios mais densos, que competem às nossas condições. Se você evoluir, você pode avançar para organizações mais superiores da matéria, onde ela está em estágio diferente. Então, no nosso planeta, nós podemos viver as coisas melhor. Se você quiser, eu posso estar encarnado, estar vivendo a materialidade espiritual, os conceitos espirituais. Mas a gente precisa dar abertura a estudos, por exemplo, sobre o magnetismo, que nós não conhecemos. Então, quando vai falar, eu sempre tenho falado disso, né? E as pessoas, às vezes, não querem falar, não querem estudar sobre isso, pula o capítulo, pula a parte, né? Eu não sei que vai ficar pulando quanto tempo. Então, mas são coisas que a gente tem que estar discutindo, sim, tem que fazer seminários, tem que fazer discussões, porque senão vai ser mau uso mesmo, aí vai ser banalizado, como o uso hoje na Terra sobre os fluidos do magnetismo, é banalizado, se dá muito
valor aos rituais, às formas ritualísticas, ao invés de ir à essência do trabalho que a gente poderia estar fazendo com os elementos. Por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita, o movimento tem que estar aberto para isso, né? Então, nós estamos imersos num campo de fluidos muito elaborados, muito inteligente. Os da saúde hoje, eles vivem isso, eles estão trabalhando em cima disso, mas por que não encontra resposta rápida? Porque ainda não domina. A ciência ainda vai ter facilidade para descobrir a vacina contra um coronavírus, aí, por exemplo, outros que vierem, muito mais facilmente. Só que nós estamos ainda na ignorância do saber em determinadas coisas, e a ciência está num compasso dela. Ainda é conforme os homens, conforme a natureza que nós temos dos espíritos encarnados, né? Então, o nosso tempo já está vencido. Quem quiser falar mais alguma coisa aí, se entendeu, se não entendeu, alguma consideração, acho Deixa para a próxima. Vocês compreenderam tudo? Um estudo sobre magnetismo. Você podia bolar alguma coisa, hein? O Daniel podia bolar alguma coisa sobre magnetismo, focado exclusivamente para magnetismo. Pois é, não pode indicar para nós, não. Você não pode indicar para nós alguma coisa boa na internet para a gente vendo, não? Deixa eu falar. O Daniel é uma coisa boa na internet. Nós estamos caminhando para isso, porque quando você estuda o fluido, a gente tem uma trajetória muito grande ainda, até o final desse estudo sobre o fluidos, aí vocês vão falar se isso convém ou se não convém, né? Se dá essa escola ou não dá essa escola para nós. Convém. Vamos esperar um pouquinho. A hora que chegar a hora, Daniel. A hora que chegar a hora, o Daniel vai lançar essa sugestão. Com certeza. A Camila fica forçando a barra para o Daniel dar mais estudos para a gente. A Inês vai matar nós todos daqui a pouco. A cara dela. Já mesmo que o Daniel tem estudo manhã até de noite. Não tem condição, não. Isso é resgate, né? Não, a gente tem que ser realista. Daniel, cortar caminho. A gente tem que ser realista também. Todo mundo precisa trabalhar, precisa dormir, precisa comer, tomar banho, etc. Nós vivemos não, mas é porque é tão mais fácil explicar as coisas, gente, na boa. É muito difícil sozinho. Gente, mas vai chegar a hora certa, deixa a gente só evoluir dentro dos fluidos aqui e vocês vão perceber mais coisas ainda, aí vai ficar mais fácil, tá? Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade da gente estar tendo esse momento, né, do domingo. Parece que agora sem estudo parece que não é mais domingo, né? Vai fazer o quê? Não, para mim é. Fica até estranho sem estudar, né? Então, vamos agradecer a Deus. Eu agradeço, Laércio, obrigado, mamãe, obrigado, Marisa, obrigado, Lúcia, que esteve aí conosco hoje, Flávia, obrigado, Osana, obrigado, Lilian, obrigado, Ana Carolina, Perim, Leila, Francisca, Inês, minha companheira, que está logo ali, Vanessa. Que não está mais isolada. Kátia, a Renata, né? E Camila. Então, todos estavam aqui com a gente hoje, né? Feliz da vida estar com vocês. Nós que agradecemos. Também, Daniel. Nós agradecemos a você. Um abraço. Ai, gente. Beijo, meninas. Boa semana, gente. Beijo a todos.